Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta terça-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Claro, quem for novo aqui no canal já se inscreve e ativa o sininho das notificações. E claro, segue minha conta pessoal lá no Instagram, beleza? E ó, a parada é a seguinte, a rodada do Brasileirão encerra hoje e você pode fazer sua aposta lá na 1xBet, tá? O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Hoje nós temos Atlético Paranaense e Cuiabá. No link aí da 1xBet, usando nosso cupom promocional Futebolaço com Temudo e CO no final, eles dobram o seu primeiro depósito, mas é só no primeiro depósito, tá? Até R$ 1.200 eles dobram para vocês aí. Além de apostar e se divertir no maior site de apostas do mundo, com excelentes cotações, cadastro desburocratizado, pagamento rápido via Pix, vocês também ajudam demais aqui o meu trabalho. Gosta do Dieguinho? Quer ver esse canal continuando de pé? Dá essa moral, faça seu cadastro lá na 1xBet, beleza? Dito isso, galera, vamos seguir aqui o nosso vídeo discutindo algumas situações que o jogo ontem gritou. Primeiro, vamos falar sobre a tabela. Com a vitória, quem me dera, com o empate ontem, a gente chegou a 13 pontos, abriu 3 pontinhos do América Mineiro, que é o lanterna do campeonato, e encurtamos a distância inicial, antes da rodada abrir, de 6 para 5 pontos. Nós temos duas equipes com 18 pontos, tanto o Santos como o Bahia. Pegando ali a galera do 14º colocado para baixo, o Corinthians tem 23, é o 14º, o Goiás tem 22, é o 15º, o Bahia, primeiro time fora da zona, é o 16º com 18 pontos. Aí o primeiro time na zona é o Santos com 18, o 18º colocado é o Curitiba com 14, o Vasco é o 19º com 13 e o América Mineiro é o lanterna com 10. Lembrando que 4 equipes aí tem um jogo a menos. Vasco e América Mineiro, lanterna e vice-lanterna, tem um jogo a menos. E também Corinthians, que 23, caso ganhe o seu jogo, pode saltar a 26 pontos. E o Grêmio, que hoje é o terceiro colocado com 33, em caso de vitória vai a 36 e ficaria a 11 pontos do líder Botafogo, tá bom? Então essa é a situação de campeonato. E antes de ouvir o nosso técnico Ramon Dias, ficou claro algumas fragilidades. Primeiro, que o Vasco, ao fazer as substituições no intervalo, o time caiu demais de rendimento e de qualidade. O Bragantino amassou o Vasco no segundo tempo. Se o Red Bull melhorou com as trocas, o Vasco piorou e muito. O Jair, não sei o que está acontecendo com o Jair, ele ficou fora de alguns jogos aí por um problema no joelho. Eu acredito que ele ainda está com esse problema, cara, porque a intensidade do Jair tá muito baixa, ele está jogando numa outra rotação do time, a qualidade técnica dele não se discute, joga de cabeça em pé, tem bom passe, é muito talentoso, mas principalmente num jogo como o de ontem, que o jogo é pau, correria, o time do Red Bull é um time novo, que bota muita intensidade e força física no jogo, o meio de campo do Vasco já vinha sofrendo um pouco, ficou ainda pior, cara. E foi muito difícil ver essa situação ontem. Outro jogador, na verdade, um setor que grita por reforço é a lateral direita. O Puma Rodrigues fez um maravilhoso campeonato carioca, eleito o melhor lateral direito do campeonato carioca, mas desde o início do campeonato brasileiro ele sucumbiu. E aqui vai um levantamento, tá? Muitas das vezes a gente enche a boca para falar que temos um lateral de seleção, um lateral de Copa do Mundo, lembrando que ele é reserva do Varela, que a torcida do Flamengo quer ver pelo avesso, tá? Ele é reserva do Varela, que a torcida do Flamengo quer ver pelo avesso. Joga o Mateuzinho na frente dele, o menino da base, Wesley, furou a fila, e o Varela, que foi contratado, aí o Flamengo gastou uma grana importante, assim como o Vasco gastou uma grana importante. Ambos são reservas hoje. O Puma tá conseguindo ser reserva do Robson. E olha, hoje o Robson tem que jogar na vaga do Puma. Tem que jogar. O jogo que o Robson fez contra a equipe do Grêmio foi melhor do que o Puma vinha fazendo. E quando o Robson saiu ontem para a entrada do Puma, piorou muito aquele lado direito do Vasco. Então, se o Robson já é um jogador que muita gente não quer nem mais ver no elenco, tu imagina o Puma, que merecidamente está sendo reserva do Robson. E aqui, na verdade, a gente não tem nada a ver com isso, mas isso mostra como a seleção uruguaia tem um problema gravíssimo de lateral.
Porque se o Puma Rodrigues e o Varela são seus laterais titular e reserva, a lateral da seleção do Uruguai é uma tragédia. Tá? Então, em vez de ficar exaltando aqui que nós temos jogador de seleção, de Copa do Mundo, não, cara. O Uruguai é que tá lascado de lateral direito e a gente contratou esses laterais. A gente, Vasco e Flamengo. Porque o Puma é reserva do Robson e no Flamengo o Varela é reserva de dois garotos. Um que veio de um clube de menor investimento aqui do Rio, que foi o Bangu, e o outro no jogador do Sub-20 do Flamengo. É isso, tá? O recado tá dado. Então hoje eu acho que a posição que o Vasco mais precisa contratar, se puder, para ontem é a lateral direita, cara. O Paulo Henrique, 2 jogos que ele fez horrorosos, o jogo do Fortaleza, então segura na mão de Deus e vai. E o Puma, cara, se você pegar os gols que o Vasco tomou no campeonato, quase metade dos gols foram em cima do Puma Rodrigues. Falha dele, ou a jogada começa em cima dele. Você pode pegar. O que o Vasco tomou de gol em cima do Puma Rodrigues foi uma festa. E um jogo ou outro, o Léo Jardim nos salvou em muitos, mas falhou em jogos importantes, como por exemplo o jogo do Goiás, que nos custou a derrota, assim como a falta, o gol que ele toma também do jogo contra o Cruzeiro, que eu acho que era completamente uma bola defensável. Mas enfim, E volante, cara, o Zé Gabriel fez um baita de um jogo contra o Red Bull Bragantino ontem. Não tenho o que dizer, fez sim um baita de uma partida ontem, mas é um jogador que a gente sabe que sobe e desce, oscila bastante. Hoje, merecidamente, ele, com o que a gente tem de elenco, ele tem que continuar jogando, mas não dá para confiar no Zé. Se puder trazer um volante melhor, para ter o Zé ali a opção, entrar jogo ou outro, e o Barros ter o período tranquilo de maturação dele, e aos poucos ele jogando no profissional, se ambientando, até quem sabe um dia ele assumir essa função. É um jogador que acaba de voltar de uma cirurgia de artroscopia, é o ideal, cara. Então eu vejo um lateral direito e um volante como as posições mais urgentes. O Medel foi contratado para ser esse primeiro volante, mas a zaga pela direita gritou tanto que ele foi para lá. E tá bem encaixado. Tô muito feliz com o Medel e Léo. Contra um zagueiro empurrou o Medel para volante. Não. O Medel joga melhor de zagueiro do que de volante. Inclusive, na carreira dele na seleção chilena, ele quase sempre jogou de zagueiro. E no Bolonha, ele vinha jogando muito mais de zagueiro do que de volante, tá? Ele já fez a volância. E pela questão da idade, 36 anos, fica muito exposto, dando bosta, tendo que cobrir os outros. Não é a melhor dele. Ele atrás ali, mais protegido como o último homem, ele tá jogando brilhantemente, tá comandando a zaga e vê o jogo de frente. Ele ainda consegue ter uma boa saída de bola por trás. Então o Medel é o nosso zagueiro pela direita e a zaga tá encaixadinha, tá? Então essa eram algumas observações que eu gostaria de fazer com vocês. Agora vamos ouvir o técnico Ramon Dias dando as impressões dele da partida. Primeiro ele vai comentar a partida que o Vasco fez, vai fazer a análise do nosso jogo, ele vai agradecer a torcida do Vasco que teve lá em Bragança Paulista. É o 4º jogo dele aqui no Brasil, o primeiro que ele joga com torcida, porque os 2 jogos do Vasco em São Januário foi sem público e o Corinthians foi punido também com questão de cânticos homofóbicos e ficou sem torcida no estádio. Então, depois de 3 jogos, é o primeiro que o Ramon Dias tem contato com a torcida do Vasco, tá? E ele aproveita também e pede desculpas pela sua expulsão. Ele foi expulso merecidamente, ele invadiu o campo, pela regra não pode, e ele reconheceu, pediu desculpa e disse que isso não vai mais se repetir. Então, com vocês, o Ramon Dias fazendo esse balanço aí. Primeiro que me parece que el primer tiempo estuvimos muy bien, que los dos equipos se crearon situaciones, nosotros tuvimos 2 o 3 claras para poder convertir, y me parece que el equipo de a poco va creciendo. Falta mucho trabajo, pero creo que el espíritu es ese. El espíritu es no darse por vencido en ningún momento, y creo que el equipo creo que no merecía perder por la actitud que tuvo, la dificultad de encontrando un equipo que juega muy bien, y pudimos contrarrestar y pudimos tener algunas ocasiones que lo podíamos haber ganado también, y también que lo podíamos haber perdido también. Primer tiempo por ahí nosotros podíamos haber convertido
el segundo gol con Lucas, que tuvo una gran chance para convertir el segundo gol y no lo pudimos convertir. Yo creo que ahí el partido hubiera sido distinto. Pero bueno, el equipo va creciendo, hay que darle confianza al grupo. Muy contento de jugar con público, porque de los partidos que hemos jugado es el primero que hemos jugado con público y vimos a toda la gente de Vasco que nos acompaña, es increíble. A ver, tanto público y eso nos pone muy contentos. Por eso vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando. Fue un partido muy intenso, muy lindo de verlo, con muchas emociones, pero bueno, lo importante es seguir sumando. La verdad pido disculpas porque justo por el partido, por la emoción, me metí ahí un poquito dentro de la cancha, pero tampoco no vi por la emoción, fue culpa mía, no del árbitro. Así que pido disculpas, pero no va a volver a suceder. Bom, vamos virar a chave e eu gostaria de destacar com vocês duas situações. Primeiro, o Ramon Dias vai fazer uma análise do atual momento do Vasco e da evolução que o time vem tendo nesses 4 jogos sobre o seu comando e a importância disso aqui, ó, o lado mental da equipe, tá? Então vou deixar com vocês o Ramon Dias falando da importância dessa questão do lado mental. E é visível que o time do Vasco tá um time menos nervoso em campo e mais ligado. A questão mesmo do Léo Jardim cavar uma falta lá e simular uma contusão para o Vasco não ficar com -1 na situação do Puma Rodrigues, mostra a situação de um time mais ligado. Confere aí. Sí, yo creo que el tiempo va mejorando y el trabajo que estamos haciendo. Yo creo que el equipo está anímicamente bien, por eso hoy consiguió un resultado importante. Lástima que no lo pudimos llevar a cabo con la ocasión muy clara que tuvimos. Tuvimos también 2 o 3 contragolpes que podíamos haber sido más concretos. Pero bueno, el resultado creo que es justo. Ellos también tuvieron algunas ocasiones y seguramente vamos a ir creciendo y esto nos da tranquilidad para seguir peleando. Hay que darle confianza al equipo, a los jóvenes. Tenemos jugadores muy jóvenes porque en estos momentos la presión que existe es grande y creo que todo el grupo está comprometido en salir de esta situación y la cosa muy importante es que en 2 partidos seguidos hemos conseguido 4 puntos que anteriormente no se podía conseguir. Ahora jugamos con nuestro público, con nuestra gente y esperamos conseguir un resultado positivo para seguir creciendo. Pero los jóvenes van creciendo, vamos a competir hasta el final e com a gente que nos acompanha vamos a seguir lutando. Bom, galera, então é isso. Assim a gente encerra a nossa primeira edição e logo mais eu chego com o nosso segundo vídeo do dia, beleza? Então é isso. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento que volta mais, tamo junto. Valeu, fui.